Olá, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos falar hoje um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo, a famosa redação. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Vamos lá, o que é dissertar? Dissertar é quando você está expondo uma determinada ideia. Nós temos o texto dissertativo argumentativo e tem também o texto dissertativo expositivo. No texto dissertativo expositivo, você apenas aborda uma ideia, sem necessariamente, ou melhor dizendo, sem tomar partido, sem defender um ponto de vista, sem tomar um posicionamento. Já no texto dissertativo argumentativo acontece o contrário, isto é, além de, ou melhor dizendo, complementar, né? Além de você expor uma determinada ideia, você vai defender uma tese, um ponto de vista, você vai expor uma opinião sobre a ideia que você está tratando ali, o assunto, por meio de argumentos. Você vai sustentar essa tese por argumentos, isto é, justificativas. Como é que é a estrutura de uma redação, de um texto dissertativo argumentativo? É o que nós vamos ver a seguir. Vamos ver aqui um esquema básico de uma dissertação, de uma redação. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Bem, o esquema básico é assim, é aquele quando você apresenta a tese e os argumentos, você já faz menção dos argumentos juntamente com a tese lá na introdução, que é a primeira parte da redação. A redação tem três partes, né? A introdução, desenvolvimento, conclusão. Olha aqui, introdução, desenvolvimento, conclusão. O que acontece? Na prova de redação, seja do Enem, do CIS, ou do PSC, ou do vestibular da UEA, vai virar junto uma folha de redação e geralmente em negrito vem destacado o tema que a banca examinadora vai dar para você dissertar sobre aquele tema. E vai lá pedir para que você faça um texto dissertativo, argumentativo acerca daquele tema ali. Então, o que acontece? Na introdução, você vai contextualizar aquele tema apresentando a sua tese, o seu ponto de vista. Vamos já falar um pouquinho sobre isso. E aí, cada um dos argumentos, ou seja, as justificativas do seu ponto de vista, você já faz menção lá na introdução. Quando você chegar nos três próximos parágrafos, isto é, você vai elaborar três argumentos, então você depois vai desenvolver, na segunda parte da redação, cada argumento em um parágrafo distinto. Em outras palavras, cada ideia num parágrafo diferente. Então, parágrafo 2, você desenvolve o primeiro argumento que você citou lá na introdução. No parágrafo 13, você desenvolve o segundo argumento. No parágrafo 4, o terceiro argumento. E lá no quinto e último parágrafo, que vai ser a conclusão, você vai usar uma expressão inicial, perdão, isto é, uma expressão que vai indicar para o seu leitor que você está terminando, concluindo o seu raciocínio lógico. Você vai reafirmar o tema, isto é, reafirmar sua tese. Aqui eu coloquei observação final, mas geralmente nas provas de redação do Enem e do CIS, ele pede para que você proponha uma solução para o problema apresentado. Vamos ver visualmente como é que essa redação ficaria? Vamos ver como é que ficaria visualmente uma redação. Aqui eu tenho uma redação de uma ex-aluna chamada Adria Caroline Bruno Gomes, esse é o nome completo dela. Eu solicitei dela para apresentar aqui em tela a redação dela. Veja visualmente como é que esta redação está organizada. Nós percebemos que ela tem 4 parágrafos, por causa desse espaçamento aqui, ó, tá vendo? É importante. Lembra quando você estava lá na alfabetização e você abriu o parágrafo colocando os 2 dedos ali na página? Tá aqui o motivo, para que visualmente nós consigamos identificar quando começa e quando termina um parágrafo. Então nós temos aqui 4 parágrafos, 1, 2, 3, 4 parágrafos. Daí já dá para nós termos a seguinte ideia, que a autora desta redação utilizou 2 argumentos. Vamos perceber também que a letra está legível, então é fácil de você ler, compreender. Então eu queria que você visse o espaçamento da redação aqui organizada. Ela usou em média 5 linhas para cada parágrafo. Olha aqui, ó, 5 linhas aqui. Aqui também já usou 6, então em torno de 5 a 6 linhas para cada parágrafo, e cada parágrafo a autora está apresentando uma ideia. Então está aí a importância de você seguir
essa organização na folha da redação, como está aqui o exemplo, para que a sua redação esteja legível para aquele professor, aquela professora que avaliará a sua redação. Vamos prosseguir. Muito bem, dito isto, depois de nós vermos a estrutura visual de uma redação, a sua estrutura básica, vamos agora ver um modelo de uma redação aqui pronta para ilustrar aquilo que eu expliquei alguns minutos atrás. Vamos lá para esta redação aqui, o título dela é A Literatura em Perigo. Primeiro parágrafo, introdução, está sendo contextualizado aí o tema e vai ser apresentado também a tese. Como aqui eu estou usando o esquema básico da redação, eu já vou apresentar também os argumentos aqui na introdução. Vamos lá. Vamos lá, né? Embora o ensino de literatura seja delegado especialmente à escola, ela pode, paradoxalmente, matar nos alunos o prazer da leitura literária. Isso se deve porque, tradicionalmente, as aulas de literatura centram-se nos estudos de períodos literários e análises críticas, em vez de levar o estudante ao contato direto com a obra. Frequentemente, segundo parágrafo, é o desenvolvimento do argumento 1. Frequentemente, o ensino de literatura tende somente a enfatizar o conhecimento de escolas e estilos literários. E esse método ocorre cotidianamente. Isso é uma herança da forma como essas aulas costumavam acontecer na França, ao ponto de um pesquisador da área, Zeran Todorov, eu acho que é assim que pronuncia, declarar que a literatura está em perigo. O quarto parágrafo, desenvolvimento do argumento de número 2. E, decorrente desse, outro perigo ronda a literatura. Os alunos acabam por não ter contato direto com as obras estudadas. Em vez disso, as aulas giram em torno do contato com a crítica literária. Segundo o professor Hildo Cosson, seja pela falta de obras nas bibliotecas, seja pela falta do hábito de leitura de ambos os lados, professor/aluno, todos saem perdendo e a escola não alcança o êxito esperado. Nesse caso, se eu não estiver enganado, foram usados só 2 argumentos. Vamos para a conclusão neste sentido aí. Vamos lá. Continuando, se a escola pode, sem perceber, estar afastando os alunos da leitura literária, Todorov e Cosson concordam, por outro lado, que nem tudo está perdido. Diante de um quadro que pode ser transformado, caberia ao governo, em suas várias instâncias, implementar projetos para que cheguem mais livros nas bibliotecas, ou às bibliotecas, além de promover a diminuição do preço do livro, por meio de incentivos fiscais às editoras. As secretarias, veja que tem uma crase aqui, tá? As secretarias de educação, formação continuada de professores em letramento literário e, as escolas, inovação por meio de clubes e rodas de leitura, para tirar a literatura do perigo. Vamos agora ver detalhadamente como esta redação foi estruturada? Muito bem, como é que o autor organizou essa redação? Vamos ver aqui o esboço dela. Olha só, qual é o esboço? O tema delimitado, ensino de literatura. Então está aqui o tema delimitado, é o ensino, é o tema, delimitação de literatura. Qual é o objetivo do autor? Identificar por que o ensino de literatura na escola tende a não ser atrativo. E a tese que o autor elaborou para esta redação, cujo título é Literatura em Perigo, é esta: a escola pode matar nos alunos o prazer da leitura literária. E aí o autor elaborou 2 argumentos, isto é, 2 justificativas para sustentar a sua tese. Deixa eu só passar essa bolinha para cima aqui. Quais são os argumentos? O primeiro, aulas centradas no ensino de escolas literárias, de escola e estilos literários. E o segundo argumento, leitura de crítica literária e não da obra propriamente. Como é que é como se esse esboço aqui fosse o rascunho da redação. O autor fez o rascunho e depois ele montou a redação. Daqui a pouco eu vou falar sobre o rascunho. Prosseguindo, vamos ver aqui detalhadamente. Olha aqui na introdução, o autor começou na introdução apresentando a tese e os argumentos da seguinte maneira. A tese é apresentada por meio de uma frase núcleo. Na frase núcleo é apresentado ao mesmo tempo o tema e a tese. Ela é escrita, né, em um ou 2 períodos, né, frases curtas, em que o autor ou a autora, né, expressa a sua opinião pessoal, um juízo, um ponto de vista, né, ou define, declara alguma coisa. Embora o ensino de literatura seja delegado especialmente à escola, ela pode paradoxalmente matar nos alunos o prazer da leitura literária. Então já iniciou a redação apresentando o tema e a tese, o ponto de vista. Prosseguindo, observe que logo após apresentar a tese, o autor, nesta redação, usou uma conjunção causal, porque
dando a entender ao seu leitor que ele vai apresentar logo na introdução quais são as razões, os motivos pelos quais a escola estaria matando nos alunos o prazer da leitura literária. Lembrando que, por ser uma redação dissertativa argumentativa, você não precisa concordar com o que está sendo dito aqui. Porque tradicionalmente, então por que está introduzindo isso? Observe aqui ainda na introdução que o autor fez menção já dos argumentos que ele vai utilizar ao longo da sua redação. Qual é o primeiro argumento? Isso se deve porque, tradicionalmente, primeiro argumento, as aulas de literatura centram-se nos estudos de períodos literários e análises críticas. Segundo argumento, em vez de levar o estudante ao contato direto com a obra. Aqui nós vimos a introdução. Agora vamos ver o desenvolvimento. Lá no desenvolvimento, o autor mais uma vez iniciou a sua redação com um parágrafo curto, que a gente chama de tópico frasal. O que é o tópico frasal? O parágrafo inicia também com um período curto, que retoma a primeira ideia secundária, que é o primeiro argumento, que foi lá apresentado na introdução. E agora sim, o autor vai citar informações que vão ilustrar este argumento, estratégias argumentativas. Olha aqui, ó. Frequentemente, o ensino de literatura tende somente a enfatizar o conhecimento de escolas e estilos literários. Então, um período curto em que o autor fala com outras palavras o primeiro argumento e depois ele vai ilustrar, exemplificar, ainda no mesmo parágrafo. Aqui uma ideia, um parágrafo. Vamos prosseguir aqui. Você vai notar que no parágrafo seguinte o autor usa a palavra e decorrente desse, porque ele está dando a ideia o quê? De causa e consequência. O autor usa duas palavras que expressam relação de causa e consequência entre o primeiro e o segundo argumento, dando ideia de continuidade e progressão no desenvolvimento das ideias. Isso é uma maneira de você montar uma redação, isto é, relação de causa e consequência. Vou mostrar daqui a pouco um exemplo para vocês. Prosseguindo, observe aqui que no desenvolvimento do terceiro parágrafo, argumento 2, o autor mais uma vez utilizou um tópico frasal. Olha aí, ó. Aqui também o parágrafo contém um tópico frasal que retoma o segundo argumento. Estamos no quarto parágrafo, então mencionado na introdução. São citados exemplos que ilustram aquilo que o argumento afirma. Note que, assim como no desenvolvimento do primeiro argumento, lá no slide anterior, o autor se manteve fiel ao objetivo expresso no tópico frasal. Então veja que ele cita autores para sustentar o seu argumento aqui. Agora vamos ver aqui a conclusão, como é que ela ficou, né? Deixa eu abrir aqui rapidamente para nós vermos como foi montada a conclusão. Bem, na conclusão, o autor já começa reafirmando a tese. Se a escola pode, sem perceber, estar afastando os alunos da leitura literária, está reafirmando lá a sua tese. Todorov e Cosson concordam, por outro lado, que nem tudo está perdido. Então veja que o parágrafo começa com a reafirmação da tese e depois encaminha uma proposta de intervenção ou proposta de solução, que nada mais será acrescentado aqui. O texto já chegou à conclusão, não vai ser acrescentado mais nada. Ele só vai pegar as ideias que ele citou lá em cima, ele vai reafirmar, na verdade, a tese, e agora ele vai encaminhar uma solução baseado naquilo que ele já escreveu anteriormente. Não entra mais novo aqui, estamos no último parágrafo, para fechar a redação. Vamos ver como é que o autor fez isso. Na proposta de intervenção, que é, por exemplo, exigida na banca examinadora do Enem, o autor cita 3 agentes: o governo, secretarias de educação, escola, e o que cada um pode fazer. O que podem fazer? Acesso aos livros, preparação de professores, outros métodos de ensino de literatura, e como podem fazer mais livros, como podem fazer, melhor dizendo, isto é, colocando mais livros nas bibliotecas, diminuição do preço do livro, formação em letramento literário e clubes e rodas de leitura. Então veja aqui, ó, depois de reafirmar a tese, começa aí a proposta de intervenção ou proposta de solução. Diante de um quadro que pode ser transformado, caberia ao governo, em suas várias instâncias, implementar projetos para que cheguem mais livros nas bibliotecas, além de promover a diminuição do preço do livro por meio de incentivos fiscais às editoras. Isto é, citou um agente, ele citou como esse agente, o que esse agente pode fazer e como ele pode fazer. Eu acho que aqui nós chegamos à conclusão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, observe outro aspecto aqui, ó. As propostas de intervenção estão direcionadas para solucionar, na medida do possível, problemas citados lá no desenvolvimento dos argumentos. O método de ensino à francesa,
que foi citado lá no argumento 1, no parágrafo 2, contra um método que seja atrapalhe o ensino, clubes e rodas de leitura. Falta de hábito de leitura, por exemplo, para alunos ou professores, o letramento literário, pouco contato com livros, projetos para bibliotecas e editoras. Percebeu aí a correlação entre o problema apresentado lá nos argumentos e a proposta de solução? Então é isso.